E aí, galera, vamos começar a resolver esse problema aqui do corresponsável, né? Antes que eu... professor, tá na hora de redação, uma dúvida dessa. Rapaz, olha, quem não tem dúvida nesse novo acordo é porque não estuda, né? Acabei de falar com o Edson ali. Verdade, aqui tem que dobrar, tá? Corresponsável. Essa aqui é a grafia antes do acordo. O problema é o seguinte, o problema é que a gente acaba vendo pessoas que usam as duas grafias, aí dá uma confusão danada. Essa aqui é aquela velha história, né? Corresponsável, você tem o cor, tem o R, então se inclui naquele aspecto que dobra o R, né? Da mesma forma que dobra o S quando for o caso. Resolvido, toca o barco, redação 4. Então, bora lá. Vamos ver aqui. Então, a redação 4, vamos ver a linha dele. O que ele diz aí? A pessoa diz aí. Aliás, ela diz. O aquecimento global é certamente uma das maiores preocupações, eu parecendo português, cara, que o mundo vive atualmente. Porra, legal, hein? Você viu, ela usou atualmente. Eu não gosto de atualmente, não, mas está bem empregado. Talvez eu, sei lá, colocaria no contexto da contemporaneidade por essa imprecisão que atualmente provoca, né? Suas consequências são devastadoras e muitas vezes irreparáveis. Você vê que está firme ali, né? Firme ali. É preciso, já botou aqui uma proposta de solução, que a civilização mude drasticamente os hábitos para salvar o planeta. Olha, coisa forte, né? Independentemente de cuidar de outras causas humanitárias, como o combate à fome e à AIDS. Sabe, gente, às vezes, eu gosto muito de parar numa introduçãozinha dessa, exatamente para mostrar como é que uma pessoa, com raciocínio assim, equilibrado, tranquilo, faz aqui em 1, 2, 3, 4 linhas, uma coisa tão redondinha, tão bem feita, um mimo, cara, uma joia, uma teteia. Porque você vê o que a pessoa faz, olha lá, o aquecimento global é exatamente uma das maiores preocupações que o mundo vive atualmente, ou no contexto da contemporaneidade. Poxa, já foi lá e se posicionou de cara, assumiu um posicionamento, então por ela não é balela, ela é real. Aí ela vem, consequências, já mostra, olha, tem consequências devastadoras e muitas vezes irreparáveis, afirmação forte, né? Forte, mas própria. Olha, este é meu ponto de vista. O aquecimento existe e as consequências são devastadoras e irreparáveis. Professor, mas eu não estou assim sendo um pouco radical. Meu Deus, será que eu posso falar desse jeito? Porra, claro que pode, brother. Sister, para ficar mais legal. Claro que pode. Você está dicitando, rapaz. Está aí para se posicionar. Tem que dizer, cara. Tem que dizer. E está bem dito. Aí diz, olha lá, é preciso que a civilização mude drasticamente. Olha que eu estava... Olha, 2 advérbios, né? Ruim esse negócio de 2 advérbios terminados em mente, mas perdoo, porque está muito boa. Tem um terceiro aqui. Aí já ficou um pouquinho complicado. Então o retoque ideal era, vamos tirar esses 3 mentes daqui, para evitar problema, mas está bem, independentemente de cuidar de outras causas humanitárias. E o legal a gente vamos arrumar. Primeiro vamos tirar isso daqui, né? A gente vai dizer aqui, chega aqui, peraí, depois eu ajeito isso aqui. Bota no contexto da contemporaneidade, né? São devastadores e muitas vezes irreparáveis. É preciso que a civilização mude drasticamente, de forma drástica, para evitar que ele mente. E nós podemos manter esse último aqui, independente de cuidar de outras causas humanitárias. Então você vê uma coisa curiosa. A candidata, ela vai lá e se posiciona e diz, olha, mas o fato de eu me preocupar com o aquecimento global não elige eu ter que cuidar das causas humanitárias. Então eu acho importante a gente ver uma redação dessa, porque dá a quem está tentando aprender a escrever essa flexibilidade, esse gingado, que é fundamental, coisas cariocas, está entendendo? Entendeu? Porque senão a gente fica com as visões muito travadas. E como eu disse, eu não quero que você tenha modelinhos, não é essa a ideia. Eu quero que você perceba como é que outras pessoas com o seu mesmo nível de intelectualidade, intertextualidade, estão produzindo. Por quê? Porque aprenderam que o importante é responder perguntas argumentativas de primeira ordem, que o importante é se posicionar e trabalhar nesses campos. Eu achei que essa jogada, por exemplo, de reconhecer o aquecimento global e dizer que a gente tem que se preocupar com ele independentemente das causas humanitárias, vamos e venhamos, muito bom, né? Muito bom, inteligente, sóbrio, muito objetivo, muito bom. Vamos adiante. Aí
essa linha de argumentação é semelhante à da redação anterior. Verdade, funciona bem. Olha o que ela vai dizer aqui agora. Olha lá. O investimento financeiro é importante para minimizar os problemas do aquecimento global, como conferências e palestras de conscientização da sociedade. Isso porque as principais causas do aquecimento são geradas pelo homem, por meio de queimadas, de florestas, desmatamento e desenvolvimento urbano sem planejamento, dentre outros fatores. Aqui ficou difícil, né? Não tem como tirar essa rimazinha aqui, né? Esses três aqui, né? Então, essas vezes acontece, né? Da língua, né? Tem um outro mento aqui, mas tem um investimento, às vezes isso é chato, né? Mas às vezes a língua, como o mento é um sufixo formador de substantivo, às vezes fica difícil se livrar dele. Aqui ficou um pouquinho pesado, né? Mas nada é perfeito. Eu também não quero que você deixe na hora de um concurso de escrever um nível de argumento desse aqui, porque entrou numa crise existencial. No meio da prova, se eu podia falar, né, o investimento financeiro, tudo bem, né, é importante analisar os problemas. Ai, meu Deus, é aquecimento, deu uma rima e tal. Olha, faz parte um pouquinho também de uma coisa que eu sempre digo, nenhum texto é perfeito, nenhum. Pega consultores como eu, autores renomados, sempre tem algum furinho, mas é bom. Será que dá para a gente arrumar? Vamos ver. O investimento é importante para mim os problemas do aquecimento. Vamos deixar esse aqui, como a Conferência para a Conscientização da Sociedade. Isso porque as principais causas, beleza, não falou aquecimento aqui, global? Não repete. Do fenômeno, ou desse fenômeno, tirei a repetição, são gerados pelo homem, por meio de queimadas, de florestas, desmatamento, desenvolvimento urbano. Aqui ficou difícil, sem planejamento, né? Ficou difícil. Talvez possa tirar o desmatamento, porque, como eu disse, por meio de queimada, né? Devastação, também dá, para tirar o método aqui, e desenvolvimento humano sem planejar. Mas é uma forçação de barra miserável tirar esse planejamento. Não vamos buscar a perfeição, tá? Estou mostrando para vocês que às vezes essas coisas acontecem, mas eu não quero ninguém se entrando numa crise existencial na hora da prova, porque deu uma riminha dessa aqui. Deu para tirar o daqui, de repente, em vez de botar desmatamento outra vez aqui, bota devastação e deixa esses dois e corre para o abraço, que eu duvido que o examinador vai ver isso. Maravilha. Boa linha de argumentação, com exemplos simples e eficazes. Esse que eu digo. A redação simples, mas que funciona. Vamos adiante? Vamos lá. Os seres vivos foram impactados com as consequências do aumento de temperatura. Muitas espécies de animais e vegetais estão ameaçadas de extinção. Verdade. Algumas cidades foram inundadas por tsunamis ou furacões. Outras transformadas em terra rachada ou desertos com secas devastadoras. Muito interessante, porque é bem verdadeiro. Estou te ouvindo. Prossiga. A Maria, legal. Colega nova aí, a Maria. A Maria está aqui, perto, está no Rio de Janeiro, carioca também, e ela colocou uma coisa interessante que eu acho que valeria a pena comentar aqui. Ela está falando que esses exemplos que a candidata colocou estão muito genéricos, já não foram muito específicos. Verdade, né? Se você, na hora da prova, lembrar dos nomes onde que houve tsunami, ou de fenômenos, por exemplo, onde houve muita seca e tal, beleza. Mas eu acho que, embora enfraqueça um pouquinho a argumentação, não especificar, ela funciona, até porque não tem consulta, né? Então a gente tem que colocar aquela outra lá do museu, por exemplo, lembrar do museu lá, Iotim, eu acho que é isso, né? O Iotim, maravilha, melhor ainda. Mas você pode, de repente, aqui dizer que há efeitos que se sentem, inclusive, no Brasil, né? Como, por exemplo, os ventos que causaram tanta destruição em Santa Catarina. Há quem questione isso como sendo um fenômeno relativo também da mudança climática. As secas, né, duradouras do Nordeste também. Então, isso aí poderia ser um caminho. Os furacões, que sempre existe, acabou de devastar o sul dos Estados Unidos, talvez para ser mais específico. Mas não ilide a validade, não ilide o argumento é bom, mesmo ele estando um pouquinho mais genérico. E adoro que isso aconteça, e adoro essas perguntas da Maria. Vocês têm que tirar essas dúvidas aqui online e quebrar um pouco esses mitos, sabe? Porque, às vezes, o que eu sinto é que uma parte da dificuldade que a galera tem de escrever é culpa da gente, professor, porque você fica procurando mostrar numa aluna, se colocar uma espécie de uma semente da perfeição, que ela não existe.
Né? Ainda mais uma prova, que eu vou ter 1h40, 2 estourando para fazer do 0-0. Eu tenho aluno que chega para mim precisando de ir no psiquiatra, cara, porque fica traumatizado, busca assim, ver defeito em tudo e tal. Então nós temos que, em primeiro lugar, botar para fora nossos argumentos, aprender a selecioná-los, não buscar a perfeição, mas sim um texto que se comunica bem, coloca ali seus pontos de vista. Às vezes você sente que, olha, se eu tivesse lá na minha escrivaninha em casa, com minha internet, podia melhorar, beleza, mas eu estou num concurso, essa situação de concurso ela não tem nada de real. É uma situação extremamente real do ponto de vista da pressão que o candidato sofre. Então, a gente tem, claro, uma limitação gigantesca, porque você não tem, você vai lutar ali com sua intertextualidade naquele momento. Às vezes a gente dá sorte, lembrar de um exemplo bom, lembrar de um texto que a gente leu na véspera. Mas o que a gente quer é uma redação bem escrita, com posicionamentos claros, como essa aqui, ó, né? Às vezes podia ser um pouquinho mais robusto, um argumento e tal, beleza. Mas deu um recado, e vai tirar nota alta, vai tirar nota acima de 80 com certeza. Né? Vamos lá, continuando. E aí, a conclusão. Portanto, é necessário que as nações se empenhem e façam os esforços necessários para diminuir as temperaturas médias da Terra, sem abrir mão das causas humanitárias. Tá vendo? Retomou. Assim, a vida no planeta continuará a ser possível para gerações futuras. Gente, vamos e venhamos. Chuchu, né? Chuchuzinho, redondo. Nada que você não conseguisse falar. Tá? Então é isso, ideias simples, diretas, tá? Aqui e acolá poderia melhorar, teve aquela rimazinha e tal, mas uma redação real, tá certo? Que não é aquele negócio também que eu vejo muito isso, até eu converso muito com meus alunos de Rio Branco sobre isso. O Rio Branco, ele tinha um guia de estudo, acho bom falar isso aqui, todo ano ele publicava, até 2014, com a melhor redação que tinha. E na maioria das vezes, essa redação era uma redação de alguém que, por um acaso, assim, tinha uma intertextualidade maravilhosa com o tema, né? E eu sempre disse aos meus alunos que eu achava que o guia não era muito democrático, porque quando eu seleciono a melhor, da melhor melhorada, digamos assim, porra, o cara olha e fala, meu Deus, eu não vou conseguir escrever isso aqui nesse nível nunca. E aconteceu um negócio muito interessante, a partir de 2015 o pessoal não publicou mais os livros, o guia. E aí eu vou pegar uma aguinha aqui só para molhar, que eu estou com a gargantinha um pouco ruim. Não é o uísque não, hein? Nem a água que o passarinho não bebe. O cara toma isso aqui de pingo, o cara tomba. Água linda água aí para vocês, espera aí. Deus abençoe. Sabe que minha mãe dizia que a água é realmente a coisa mais importante. Quem tem sede tem que beber água, não é outra coisa não. Continuando. Então, aconteceu um fenômeno no Rio Branco que eu achei muito legal, porque o pessoal que foi aprovado a partir de 2015 resolveu criar, talvez estimulado até pelo pessoal do Itamaraty, que eu achei, nossa, que coisa bacana, que coisa democrática, transparente. Publicaram as suas próprias redações. Aí ele botou lá nota máxima, a nota que veio, que é boa também, não é a máxima. Então, rapaz, você pega esses guias, e cada guia tem o nome de um bicho, calango, não sei o quê, eu tenho usado muito esses guias. E aí agora sim você fala, não, peraí, aconteceu outro dia lá na sala de aula, olha, essa primeira redação aqui realmente não dá para o meu bico, eu não conseguiria escrever nesse nível. Aí você pega uma segunda redação, tá, que, bacana, forte, robusta, mas num recorte mais palatável, mais razoável, mais próxima dos mortais, você está entendendo? Então, é exatamente por isso que neste curso, assim como na minha sala de aula, quem me conhece mais de perto sabe disso, eu sempre trago aquelas coisas reais. Olha essa redação aqui. Né? Então, é a mesma coisa aqui. É a redação perfeita? Não é, e não era para ser. Mas é uma redação que cumpre a tarefa de se manifestar e, com certeza, tiraria uma nota muito legal, né, se fosse no concurso real do TST. Galera, grande abraço, estou concluindo mais esse módulo aqui, tem mais um daqui a pouquinho. Nós vamos pegar aí uma outra redação do SESP, de um aluno que eu tenho maior xodó por ele, o Emanuel, e que está comigo lá, o moleque vai longe, está com 18 anos e está 1000 por hora. E ele deixa eu mostrar as redações dele, dá o nome também, né? Aí esse aqui eu não coloquei o nome, mas eu já falei de quem é, né? Priscila, Gisele Thomas, a outra menina lá, a Natália, então é um grupinho bacana, né? E a Noeli. Grande abraço, até daqui um pouquinho.